Eu fico planejando mil coisas, aí quando eu tenho dinheiro, uso droga. KKKKKK. Proibido bicicletas, fumar cães. Só queria namorar meu pai, é pedir muito. Não vejo a hora de comer Jesus. Proibido no local fumar animais sem camisa. E aí pessoal, beleza? Professor Adriano na área, mais uma vez aqui para estudar com você um pouquinho sobre língua portuguesa, sobre redação, e a gente está aqui se preparando já junto para começar hoje a estudar sobre esse tema que arranca o cabelo da galera, os cabelos da galera. Muita gente aí pirando sem saber o que fazer, como utilizar as benditas das vírgulas. Você que está se preparando para o Enem, você aí que está se preparando para o vestibular do seu estado, você aí que está já tentando, já se inscrevendo, você que está estudando aí, que feito um louco, feito uma louca, preste atenção aqui que esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre o uso das vírgulas, nós vamos entender como que eu posso, como que você pode aprender a entender em quais situações que você vai utilizar a vírgula, tá? Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, peço que você deixe um seu like aí nesse vídeo, curte aquele no joinha lá, o antigo joinha, curte o vídeo, compartilha com a galera, dá um comentário aqui, comenta Aura, você que faz parte aí, você que quer fazer parte dos alunos unidos em redação e aprovados, a nossa Aura aqui, você que quer farmar Aura com a gente, que quer continuar tirando 10 na redação, você que quer sair do 6, você que quer sair do 0, você que quer ir para frente, você que quer continuar e você quer ser aprovado no Enem, você quer tirar uma nota boa no Enem e passar no vestibular aí do teu estado, pois cuida, esse vídeo é para você, beleza? Então vamos lá, corre comigo aqui junto no uso das vírgulas. Bom pessoal, para a gente começar, a gente precisa entender primeiramente o que é uma vírgula, tá? Seguinte, olha, a vírgula, de modo bem simples, ela pode ser considerada como uma pontuação que representa de forma escrita as pausas breves da fala, né? Então a gente teria essas pontuações, elas aparecem na escrita exatamente para essa vírgula, no caso, ela aparece na escrita para representar essas pequenas pausas que a gente tem então aí na fala, beleza? Então, para você entender, a gente vai agora falar sobre as situações, quais são as situações em que nós devemos utilizar a vírgula, beleza? Então, a primeira situação é a situação geralmente mais utilizada. Você utiliza a vírgula para isolar termos explicativos. Você vai utilizar a vírgula para isolar termos explicativos. Então, se liga nessa frase aqui, ó. O Brasil, país continental, faz parte do bloco econômico BRICS. Olha só que interessante essa frase, hein? Você que está se preparando aí, presta atenção, pessoal, ó. O Brasil, país continental, faz parte do bloco econômico BRICS. Repara que essa expressão aí, ó, país continental, explica o que é o Brasil, ou traz um exemplo sobre o que é o Brasil, ou explica o que é o Brasil, tá? E isso a gente pode, na língua portuguesa, chamar de aposto, né? A gramática vai chamar de aposto, é uma explicação sobre algo que foi dito antes. Então, quando você traz alguma explicação, alguma expressão, alguma palavra que explique algo dito anteriormente, você tem aí um aposto, então você coloca essa explicação entre vírgulas, tá? Um segundo exemplo aí, ó, Fortaleza, capital do Ceará, é a quinta maior cidade do Brasil. Então você tem essa expressão, capital do Ceará, esse termo explicativo, capital do Ceará, explicando o que é Fortaleza, tá? Então essa explicação vem entre as vírgulas. Show? Outra situação em que você deve utilizar as vírgulas de maneira obrigatória, sem exceção. Você vai utilizar a vírgula para isolar vocativos. Aí você pode me perguntar, professor, pelo amor de Deus, o que diabo que é vocativo? Calma aí, não precisa se desesperar. Olha, vocativo é muito simples de entender. Presta atenção aqui, ó. Imagina que eu estou chegando aqui na tua casa agora, né? Boa noite, cheguei para jantar, tu me convidou, olha, pede a pizza aí para nós. Eu abro a porta e digo assim, e aí, cara? Esse cara é o vocativo. Por quê? Porque eu estou usando a palavra cara para me dirigir a você. Tá certo? Então, vocativo vai ser aquela palavra ou expressão que eu vou usar para me dirigir à pessoa com quem eu estou falando. Né? Então, por exemplo, eu entro na sala de aula, tá a galera toda bagunçando ali, eu abro a porta e digo assim, bom dia, turma. Esse turma é a palavra que eu estou usando para me dirigir a eles. Né? Ou a galera, todo mundo ali, naquele povo, aquele caos que está acontecendo ali na sala de aula. Então, turma seria o vocativo. Nesse caso, então, os vocativos eles sempre devem ser isolados por vírgulas. Seja ele no começo, seja ele no meio, seja ele no final, ele tem que sempre ter uma vírgula junto aí, certo? Então, no caso, caro prefeito, olha a frase, caro prefeito,
desejo falar com Vossa Excelência hoje. Esse caro prefeito é o vocativo, mano. Eu tô usando para me dirigir a ele, eu tô falando com o prefeito, eu tô falando com ele. Então, esse é o nosso vocativo, caro prefeito, vírgula, desejo falar com Vossa Excelência hoje. Mais um caso em que a gente vai utilizar a vírgula, e esse é basicamente o padrão de uso da vírgula. A vírgula é utilizada para separar sequências. Você tem uma frase e nessa frase você coloca sequências de coisas, sejam elas sequências de itens, sejam elas sequências de ações. Se é sequência, foi sequência, separa essas sequências por vírgula, tá? Então, por exemplo, ó, planejar aulas, organizar conteúdos, propor atividades, corrigir provas e participar de reuniões estão entre as atividades realizadas por professores. Repara que eu trouxe aqui para você uma lista do meu trabalho, ou de alguma das coisas que eu faço no meu trabalho. Planejar aula, organizar conteúdo, propor atividade, corrigir prova. Então eu te trouxe uma lista aí de coisas. Eu trouxe aí para você a lista do meu sofrimento, mas a lista da minha alegria também. E essa lista eu separei então por vírgula. Repare então que está tudo separadinho por vírgula. Outra situação em que a gente também vai utilizar a vírgula é para isolar termos de circunstância. O que seriam esses termos de circunstâncias? São esses acréscimos que você coloca na sua frase para indicar tempo, lugar, modo, causa, consequência, né? Também são chamados de adjuntos adverbiais aí, mas eu vou segurar essa circunstância aqui, fica melhor da gente entender. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, hoje pela manhã saí de casa. Esse hoje pela manhã é uma circunstância de tempo, tá? Então é uma circunstância, é algo que eu estou utilizando para indicar o tempo em que eu saí de casa, tá? Como é que fica então para a gente entender esses termos de circunstância? Toda vida que você tiver um termo de circunstância, como eu já te falei, uma palavra ou uma expressão que indique tempo, modo, lugar, causa, enfim, tudo isso no começo da frase, se você tiver isso no começo da frase, então você vai isolar isso por vírgula, tá? Não somente no começo, mas também no meio. Se acontecer de aparecer no final, nesse caso não precisa, mas se aparecer no meio ou se aparecer no começo, você deve colocar a vírgula, tá certo? Então, entende comigo a seguinte frase, ó, na Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu desolado e com diversos prejuízos. Repara que nessa frase eu estou colocando no começo da frase algo que indica a circunstância. Ou seja, no caso, uma circunstância de tempo, tá? Então, quando eu digo assim, ó, na Segunda Guerra Mundial, vírgula, o Japão saiu desolado e com diversos prejuízos. Estou trazendo, então, essa circunstância no começo, precisa ser colocada a vírgula. Imagina, então, que essa circunstância aparecesse no meio, né? Como é que ficaria? O Japão, na Segunda Guerra Mundial, saiu desolado e com diversos prejuízos, né? Então, o Japão, vírgula, na Segunda Guerra Mundial, vírgula, saiu desolado com diversos prejuízos. Lembrando, então, mais uma vez, se tiver circunstância no começo, se tiver circunstância no meio da frase, você vai colocar a vírgula. Próximo exemplo é quando você vai utilizar para isolar termos de oposição ou conclusão. O que seriam esses termos de oposição ou conclusão? Termos de oposição, mas, porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto. Né? Termos de conclusão, então, logo, assim sendo, portanto. Toda vida que você utilizar esses termos de conclusão, coloque a vírgula depois deles. Se eles aparecerem no meio da frase, você coloca antes também, tá? Então, por exemplo, ó, o programa Pé de Meia visa ao combate da evasão escolar. Porém, isso não garante a efetiva realização desse objetivo. Repara que eu tenho aqui uma palavra que indica oposição. Esse porém está no meio da frase, então coloco vírgula antes e depois dele, tá certo? É necessário, portanto, que medidas mais efetivas sejam tomadas para combater o problema abordado. Então, esse, portanto, é uma palavra que indica conclusão, precisa também ser colocado vírgula, tá, galera? Então, por favor, não erra mais nesse caso aí, tá? Não vacila mais. A situação em que a gente vai utilizar também é para isolar termos conectivos, né? Então, você que já está fazendo redação, com certeza seu professor já deve ter falado isso para você. Termos conectivos são essas palavras ou expressões que eu vou utilizar, geralmente elas aparecem no começo de uma frase, para que essa frase, a ideia dessa frase, no caso, seja interligada com a ideia da frase anterior. Então, por exemplo, aqui nessa frase, ó, nesse sentido, vale salientar que o problema do racismo no Brasil foi agravado devido à tardia abolição da escravatura. Trouxe uma frase um pouquinho mais complexa aqui para você entender. Começa a frase com nesse sentido. A impressão que dá é que eu estava falando de algo antes, continuei nessa outra frase, estou utilizando nesse sentido para conectar as duas frases. Nesse sentido é um conectivo, precisa ser isolado, precisa ser colocado uma vírgula e depois dele, tá?
Pessoal, mas aí vem uma seguinte situação. Tem casos em que a gente não vai utilizar a vírgula, tá? A gente viu até agora, até esse momento do vídeo, a gente viu casos em que a gente sim deve utilizar essas vírgulas. Mas agora, vou falar com vocês sobre casos em que a gente não vai utilizar em hipótese alguma a vírgula, tá certo? Indo então para o primeiro caso, a gente não vai utilizar a vírgula para separar sujeito e predicado. E é essa hora que você me pergunta, professor, pelo amor de Deus, o que é sujeito, o que é predicado? Pera aí que eu vou te explicar bem rapidinho. Imagina a seguinte frase, ó. Joãozinho estuda para o Enem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem estuda para o Enem? Isso mesmo, Joãozinho. Então, nesse caso, o Joãozinho ele é o sujeito da frase. Joãozinho estuda para o Enem, então Joãozinho é o sujeito. E o que seria o predicado? O restante da frase, estuda para o Enem, tá? Então, entre Joãozinho e entre esse estuda para o Enem, você não deve colocar a vírgula, tá? Então, se eu disser assim, o fulaninho de tal se prepara para o vestibular. Quem se prepara para o vestibular? Fulaninho de tal. Ele, então, é o fulaninho de tal, é o nosso sujeito. Agora, o restante da frase seria o predicado. Então, essa regra da vírgula diz que eu não devo colocar a vírgula entre esse sujeito e esse predicado, né? Então, não seria assim, fulaninho de tal, vírgula, estuda para o vestibular. Não, é fulaninho de tal, estuda para o vestibular, direto aí, tá certo? Então, uma frase um pouquinho mais elaborada aqui para você entender, ó. O livro Quarto de Despejo conta a trajetória de Carolina Maria de Jesus. Vamos fazer a mesma pergunta que eu fiz para ti. Quem conta, ou o que conta a trajetória de Carolina Maria de Jesus? O livro Quarto de Despejo. Nesse caso, nessa frase, o livro Quarto de Despejo é o nosso sujeito. Entre esse sujeito e entre esse predicado, conta a trajetória de Carolina Maria de Jesus, você não deve colocar a vírgula, beleza? Bom, outra situação em que a gente não vai colocar a vírgula também é quando você tiver verbos e complementos. Você tem um verbo, palavras, né, que indicam ação, estado, fenômenos naturais, dentro da frase, e palavras ou expressões que completam o sentido desse verbo. Então, se eu disser assim, ó, eu gosto de você, que bonitinho, né? Eu gosto de você. Gosto, do verbo gostar, é o verbo de você, completa o sentido do verbo. Então, esse de você, entre o gosto e o de você, também não deve ter vírgula. Não vou colocar vírgula entre o verbo e o complemento. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre o uso das vírgulas. Espero que eu possa ter contribuído com seus conhecimentos e a gente se encontra na próxima, então. Valeu, até mais. Bom, pessoal, esse foi... De novo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu não tô conseguindo gravar porque tá passando um monte de direto, cara. Sem brincadeira, o negócio tá difícil hoje. Sem brincadeira, tá difícil. Para que eles também possam entrar aqui e fazer parte da nossa aula Alunos Unidos em Redação e Aprovados. E você que deseja fazer parte do canal Metalinguagem, compartilhe esse vídeo e se inscreve então aqui com a gente. Vamos carregar essa